Fala galera, bom dia. Marcão Beton na área para começar mais um Rapidinha do Zona aqui com vocês, aqui no canal Zona Rubro Negra. Hoje, dia 17/7, né? Sexta-feira, sextou hoje. E aí, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a MP, né? A MP aí dos clubes mandantes, que era chamada, né, pejorativamente de MP do Flamengo, e agora, visto o sucesso, começa a ser chamada de lei do futebol, né? Então o pessoal já está mudando aí um pouco a visão sobre a MP, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí vamos falar também, né, de um possível quadrangular, né, um torneio quadrangular que pode ser realizado aqui em Brasília, né, entre Flamengo, Vasco, Atlético Goianiense e Goiás, para manter aí os times, tanto os cariocas como os goianos, manter os times ativos, né, para um possível retorno aí no Campeonato Brasileiro. Então vamos começar a falar sobre a MP, né? Um grupo de 16 times, né, que fazem parte ali da Série A, né, fizeram um manifesto, né, de apoio à MP e os direitos de TV, né? Esse manifesto foi feito aí para dar apoio à medida provisória, né, editada ali pelo presidente da República, que dá o direito de transmissão ao clube mandante, né? No total, o grupo de times soma aí cerca de 40 times de todas as séries do Brasileiro, e aí 16 times da Série A fizeram esse manifesto. Ficaram de fora ali somente Grêmio, Fluminense, Botafogo e São Paulo ficaram fora ali desse manifesto aí. Então, entre os clubes que assinaram estão Bahia, Palmeiras, Ceará, Fortaleza, o Sport Recife, o Atlético Paranaense, Curitiba, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Flamengo, Goiás, Vasco, Santos e Internacional, né? Então, o apoio à SMP, depois de tudo que aconteceu no Campeonato Carioca, parece ter despertado os times, né? De que essa é uma boa solução aí para a venda dos direitos de imagem aí, né? Os direitos de transmissão dos campeonatos, né? Os times tendo aí a possibilidade de fazer aí os seus contratos, né, independentemente de ter um acerto com o time visitante, né? Então, pelo texto do manifesto, os clubes afirmaram que os torcedores terão ganhos porque acabarão os apagões de jogos, né? Hoje, se a gente tiver aí um jogo entre um time que é fechado com a Globo e um time que é fechado com a Turner, por exemplo, ninguém vai ver esse jogo, né? E isso é chamado de apagão, né? Então, tendo essa MP virando lei, né, os clubes afirmam que os torcedores terão ganhos porque não vai ter mais apagão, né, e aumentarão as receitas de transmissão dos times, né. Assim, de acordo com os clubes, haverá mais geração de emprego e crescimento de impostos, né. Na campanha, os clubes vão divulgar em suas redes sociais o apoio ao manifesto. Há ainda uma estratégia de fazer um lobby no Congresso Nacional para conseguir a aprovação da MP junto aos deputados, né, para que essa MP realmente vire lei. Por enquanto, a lei está valendo como provisória e cairá se não houver a aprovação, né, e aí eles votaram aqui o texto do manifesto, então é um texto muito grande, mas em resumo eles dizem que os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com um melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham mais liberdade e receitas, e o país ganha com clubes mais sólidos financeiramente, maior geração de emprego e crescimento de impostos pagos ao governo. Por todas essas razões, né, os clubes apoiam aí a MP 984 de 2020 e pedem a sua conversão imediata em lei. Então, esse aí é o manifesto que foi feito, né, desses 16 clubes da Série A. Tem mais outros clubes, né, que totalizam aí 40 clubes em todas as séries, para que a MP, antes chamada da MP do Flamengo, vulgarmente, né, porque o Flamengo encabeçou a questão da MP e agora passa a ser a lei do mandante. Então, você diz aí para a gente o que você acha dessa lei, né, da MP, se ela deve ser convertida em lei mesmo, quais são os prós, os contras. A gente falou um pouquinho na live passada, né, na live de ontem, a gente falou um pouquinho sobre essa questão das transmissões, né, a questão de como isso pode ser negociado. Se você não viu, você volta na live de ontem, né, que a gente falou um pouquinho sobre isso também, beleza? Vamos falar, então, desse possível quadrangular, né, que a gente vai ter aqui em Brasília, né, e aí a ideia, a notícia saiu ontem, né, depois
do título do Flamengo, né, do título carioca do Flamengo, surgiu essa informação de que Flamengo, Vasco, Goiás e Atlético Paranaense podem disputar um torneio preparativo para o Campeonato Brasileiro aqui no Mega Garrincha, aqui em Brasília. O quadrangular seria disputado em uma semana na capital, com 3 partidas para cada equipe, né? Seriam todos contra todos, né? E aí os jogos seriam todos aqui também, no Mané Garrincha. A ideia do torneio é fazer o Flamengo e o Vasco, manter o Flamengo e o Vasco em atividade depois do Carioca, né? E ajudar os representantes goianos na elite do futebol brasileiro a ganhar ritmo de jogo para a Série A, né? Ao contrário do Campeonato Carioca, o goiano segue paralisado e ainda não tem data de retorno. Então isso aí serviria também para os times de Goiás aí voltarem às atividades, né? A última partida oficial do Vasco foi dia 2 de julho contra o Madureira pela última rodada da Taça Rio, né? De lá para cá, realizou um jogo treino contra a equipe do Porto Velho e venceu por 5-0 em São Januário. O próximo ensaio, né, o próximo jogo será diante do Macaé no sábado. Então, o Vasco tem feito aí alguns jogos treinos, né, mas nada de muito concreto aí, visando o início do Campeonato Brasileiro. Embora haja a articulação do governador aqui de Brasília, né, o Ibanez Rocha, ainda não liberou a retomada do futebol da capital. O Campeonato Brasiliense também segue parado, sem data para recomeçar. Os clubes da cidade aguardam por um decreto nessa semana para o agendamento do retorno do Campeonato Brasiliense. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham também da questão desses jogos aqui em Brasília, né? Seria um torneio rápido, um torneio de uma semana, para que os times cariocas não perdessem aí todo o trabalho feito, né, antes do começo do Carioca e nas 2 rodadas aí de final de Taça Rio, e para o Flamengo as finais de Taça Rio e do Campeonato Carioca, né? E para os times goianos seriam o recomeço do trabalho, né? A gente sabe que o Campeonato Goiano ainda não voltou a ativo, né? E aí seriam aí os primeiros passos para os times goianos também poderem começar a treinar e começar a disputar alguns jogos mais sérios, né? Parar só de treinamento e aí ter jogos aí, alguns amistosos aí para poderem começar aí e não entrar no Campeonato Brasileiro tão cru, né? Lembrar que alguns times aí do Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca foi o campeonato de mais visibilidade que voltou, né? A gente viu alguns times muito mal nos primeiros jogos, né? O Fluminense foi muito mal no jogo contra o Volta Redonda, perdeu de 3-0. O Botafogo não fez boas apresentações. O Flamengo fez algumas apresentações até razoáveis, mas nas finais a gente viu que cansou um pouquinho, né? O Vasco não conseguiu fazer boas apresentações também, então a gente sabe que esse retorno aos jogos, né, às competições é muito complicado, é muito difícil. Então, a ideia desse quadrangular aqui seria para já dar um apoio, né, já dar um pouco mais de ritmo de jogo aos times e aí fazer com que eles não entrem tão crus no Campeonato Brasileiro. Lembrar, o Campeonato Paulista está para voltar agora, parece que é dia 22, é a primeira data do Campeonato Paulista. Então, o Campeonato Paulista vai ser um campeonato que vai se aproximar mais do Campeonato Brasileiro, ele vai finalizar mais próximo do Campeonato Brasileiro. Então, o time não teria essa decaída ali do ritmo de jogo, né? E por outro lado, também estaria aí num ritmo mais forte de competição para começar o Brasileiro. Então, os times que não são de São Paulo estão aí buscando alternativas para que também não entre com um ritmo de jogo tão lá embaixo, né, que seja tão diferente, para que a gente possa competir bem, beleza? Galera, essas foram as notícias de hoje. Queria que você deixasse aí o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui para a gente saber a sua opinião, o que você acha desse quadrangular aqui em Brasília. Poderia ser mais times, fazer um hexagonal, né, e levar uma semana e meia, né, seria mais preparação, ou não, o quadrangular tá bom, e aí vida que segue, vamos seguir aí com esses 4 times, fazendo 3 jogos, já seria uma boa experiência. Poderia ser um quadrangular, mas com um tempo mais longo, né, não sendo somente uma semana. Coloca aqui seu comentário, vê aí o que você acha, coloca aqui para a gente poder bater um papo aqui nos comentários, a gente promete responder os comentários aqui, e aí a gente fazer aqui um bate-papo aqui, beleza? Lembrar vocês, hoje à noite tem Live Zona, às 9 horas da noite, né, às 21 horas, e a gente vai estar aqui de novo para poder falar de Flamengo, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.